Você se lembra a primeira vez que andou pelas ruas de Los Santos? Naquele PlayStation 2 desbloqueado, com aquele filtrinho alaranjado? Pois é, meus amigos, fazem 20 anos que GTA San Andreas foi lançado. E esse jogo marcou a indústria dos videogames para sempre. Quem não lembra de ficar horas e horas jogando o jogo sem fazer absolutamente nada, sem fazer nenhuma missão, sem se preocupar com mais nada. Então hoje a gente vai revisitar esse jogo e tentar entender o que foi, impactou tanto, por que esse jogo é tão querido em nossos corações. E a gente não pode também deixar de falar e de mostrar um pouco dessa música que marcou para sempre como um dos maiores temas da indústria dos videogames. Grand Theft Auto San Andreas, ou GTA San Andreas para os mais íntimos, é um jogo que foi desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games no dia 26 de outubro de 2004. Um aninho depois foi lançado para o PC e para o Xbox clássico, e depois, como vocês sabem, ele foi portado para tudo que é tipo de console: PlayStation 3, Xbox 360, mobile, e mais recentemente teve a famigerada versão Definitive Edition em 2021, que eu tive o desprazer de fazer a pré-venda, mas que, enfim, valeu a pena, foi bom revisitar. Aliás, esse é um jogo que eu preciso revisitar todo ano pra me trazer de volta para aquela época, para aquela nostalgia da primeira vez que eu joguei, e o jogo não falha em fazer isso nenhuma vez. Eu gostaria de apresentar então para vocês por que esse jogo é tão especial para mim e por que ele é tão importante para toda a indústria. Então, como tem muita coisa pra falar, já vamos direto ao ponto. Vamos começar a falar sobre o enredo desse jogo, que se passa em San Andreas, que basicamente é uma versão ali de Los Angeles fictícia, com toda a sua cultura, prédios, o letreiro tá aqui também, que agora é Vinewood, não é mais Hollywood, né? E o jogo todo é conduzido numa perspectiva de terceira pessoa. A gente vai controlando o personagem Carl Johnson, ou seja, o CJ, pros mais chegadinhos, né? E aqui eu já tenho que ressaltar o primeiro ponto impactante nesse jogo, que são os personagens e as dublagens desses personagens, que são fenomenais, magníficas, porque esse game ele meio que te deixa a par ali de tudo. Todos os personagens são muito aprofundados, se tem uma relação com eles, você sente raiva de alguns, você chora por causa que acontece uma coisa com um outro personagem, você tem cada vez mais vontade de se aprofundar nessa história que é simplesmente magnífica. Diversos personagens e acontecimentos aqui são inspirados em fatos reais que aconteceram naquela época no cenário de Los Angeles, já que esse jogo se passa em 1992. Então a gente vai ter temas aqui como os distúrbios de Los Angeles, a cena forte do rap da época, o tráfico de crack, e aí toda aquela rivalidade de gangues que basicamente vai montar aqui o enredo desse jogo, né? Até mesmo os nossos personagens são inspirados em rappers da época, como por exemplo o Big Smoke, que é inspirado no Notorious Big, pelo menos na questão da aparência, né? A gente também é apresentado a um outro personagem muito importante, que é o Oficial Tempany. Cara, simplesmente
quem faz esse personagem no jogo é o Samuel L. Jackson. Então a Rockstar tava com toda a bola naquela época para fazer o jogo. Mas falando diretamente do enredo do jogo, aqui a gente tem o CJ, que acabou de voltar de Liberty City. Ele ficou 5 anos lá e agora tá voltando pra San Andreas. Só pra relembrar, Liberty City já apareceu antes no GTA 3. Ele volta por causa do funeral da sua mãe, que foi assassinada durante um tiroteio. E quando ele chega lá, ele percebe que a sua gangue, os Grove Street Families, estão perdendo notoriedade, estão perdendo territórios pros seus rivais, os Ballas. Então quando ele chega, ele já é envolvido no esquema de corrupção da polícia e ele é tentado ser colocado de escanteio de tudo aquilo ali e começa a meio que desenvolver através disso, e basicamente o que a gente precisa fazer é recuperar esse território com o seu irmão Switch e seus amigos ali e tentar descobrir o que tá por trás da morte da sua mãe, mas é claro que o jogo se expande para muitas coisas além disso. Agora falando especificamente do jogo, nele a gente tem uma liberdade muito grande. A progressão dele se faz através de missões, porém quando você tá fora das missões, você tem muitas coisas secundárias para fazer. E aqui eu vou citar algumas. Por exemplo, a gente pode fazer academia com o CJ, e isso vai impactar se ele vai ser gordinho, se ele vai ser magrinho, se ele vai ser bombado. Você pode fazer autoescola. Tem autoescola de avião, de helicóptero, de moto, de barco, de carro. E, é magnífico, você se sente muito parte daquele universo, cara. É muito legal. Além disso, várias missões secundárias, incluindo as missões de relacionamento, que depois a gente vai falar sobre uma polêmica bem impactante que rolou aí durante essa época. Sem contar nas missões aí de paramédico, de taxista, de bombeiro, de policial, enfim, tem uma infinidade de missões que você pode fazer. E o mais legal, e por que eu gosto tanto do esquema desse jogo, porque tudo isso que você faz não é uma coisa simplesmente jogada ali só pra botar mais horas de gameplay. Tudo isso te dá recompensas. Por exemplo, se você faz as missões de paramédico, sua vida aumenta. Se você faz as missões de bombeiro, você fica imune ao fogo. Enfim, tudo isso te traz vontade de fazer aquelas coisas, não é só uma mecânica jogada ali que você não vai mais usar pra nada, é só pra pegar um troféu. E aqui eu vou salvar um tempinho também pra falar da trilha sonora desse jogo, cara, que é incrível. Tem várias estações de rádio que você pode ouvir, e aqui eu só vou mencionar algumas, como por exemplo a K-Dust, que tinha clássicos como Free Bird, que a gente enlouquecia andando de moto pelas montanhas e tudo mais, e jogava de moto que é canto, né? Tinha também a Radio X, que era uma rádio mais de rock ali, que tinha Hellraiser, Them Bones, Welcome to the Jungle, só clássico dos anos 90 aí. E também tinha a rádio K-Rose, que eu adorava quando a gente ia pra aquela parte rural, ficar ouvindo essa rádio, que é uma rádio mais de country. Eu tenho a certeza de afirmar pra vocês que esse jogo meio que moldou meu gosto musical e minha paixão por música que eu tenho até hoje. Falando um pouquinho das polêmicas desse jogo, a maior eu acho que foi a do Hot Coffee. Basicamente era uma mecânica escondida dentro do jogo que ativava conteúdo explícito sexual ali. Isso aí foi uma visão de um dos diretores da Rockstar que gerou um processo de milhares de dólares para a empresa. Isso era uma mecânica que estava presente desde a primeira versão, mas foi descoberta quando o jogo foi lançado para PC no ano de 2005. Os modders vasculharam dentro dos arquivos do jogo e acharam e conseguiram lançar um patch que ativava. Depois isso foi desativado e até hoje tá lá dentro dos arquivos do jogo esse minigame, porém ele precisa de um esforcinho a mais para ser ativado, através, claro, de mods e tudo mais. Esse jogo foi tão impactante que, falando de mod, quem nunca jogou algum jogo com a skin do CJ? Eu duvido que você já não tenha jogado. Até hoje eu me lembro a primeira vez que eu joguei GTA San Andreas lá em 2007. Na verdade, eu primeiro assisti o meu primo jogar esse jogo e fiquei maravilhado com ele, com as possibilidades que dava pra fazer. E depois eu fui jogar no PlayStation 2 pela primeira vez e eu joguei aquelas versões, né? GTA Rio de Janeiro, GTA Batman, GTA Sonic, tinha várias. Eu tenho certeza que marcou vocês também. O que mais me marcou foi o GTA 4 de PlayStation 2, que nada mais era do que o GTA San Andreas com a skin do Nico Bellic. E eu só ficava zoando, cara, não fazia mais nada. Só ficava usando manha e zoando e nem sabia pra que o jogo se tratava. Eu fui jogar depois pra valer no PC, e daí que eu descobri como é que era o jogo, como é que era a história, e daí eu me apaixonei de vez e já zerei 1 milhão de vezes esse jogo. Platinei ele 2 vezes, de tanto que eu gosto. E não é aquela coisa, como isso por platinar, não. Era porque eu gostava mesmo e era muito divertido. Eu recomendo pra quem quiser jogar, que jogue a versão de PC, que é a melhor versão, na minha opinião. E você pode instalar vários mods pra ficar cada vez melhor o jogo, a performance e tudo mais. O GTA San Andreas revolucionou a indústria. Existe uma indústria antes e depois de GTA San Andreas. Esse jogo é referenciado e muitas coisas desse jogo são utilizados por jogos atuais, até hoje. A sensação de liberdade do jogo, o enredo bem complexo,
tudo. A ideia desse vídeo não era entrar muito em detalhes do jogo, mas sim trazer a minha visão e por que eu gosto tanto desse jogo. Se você quiser se aprofundar mais na história, tem um monte de criador de conteúdo e vídeo na internet, eu vou deixar uns links aqui na descrição para que você possa acompanhar alguns. O meu nome é Léo, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal e de me comentar aí suas lembranças com esse jogo e o que te marcou nesse jogo que vai continuar perdurando por muitos anos e marcando mais e mais gerações. Valeu!